Boa noite, bom dia, boa tarde. Quão grandes obras o Senhor tem feito. E nós temos que agradecer a Deus. Então nós estamos voltando mais uma vez para agradecer ao Pai por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pelo cuidado com que Ele tem dispensado sobre nós, por sua misericórdia e graça. Nosso papai, papai lindo, papai cheiroso, papai do céu, louvado seja o meu e o seu papai, nosso Deus. Obrigado a você que me acompanha, a você que está de perto e a você que está de longe. Estou esperando aqui que algumas pessoas mais entrem para que eu possa trabalhar uma linha de raciocínio nesse processo do crescimento. Deus tem para a gente algo extraordinário. Deus tem para nós o sobrenatural dele. Ele quer que eu e você cresçamos em santidade, cresçamos a cada dia que passa, para que a gente possa crescer mais e mais. E isso depende de nós. Olha, o Senhor, Ele já tem um plano pré-determinado, mas Ele não obriga que eu e você tenhamos que entrar naquilo, porque Deus não fez nada no sentido de nos obrigar a fazer segundo a vontade dele. Nós temos a liberdade de escolhermos qual é o caminho que a gente quer percorrer. Isso é um direito que Deus nos dá. E a gente tem que aprender que o amor de Deus não confunde, que ele não aumenta dores, mas que o nosso Deus, ele nos trata no sentido de liberdade. Eu e você podemos fazer conforme nós quisermos. Louvado seja Deus. E eu quero hoje falar um pouco mais. Hoje é o nosso terceiro dia de gratidão. Eu nem botei um título, eu preciso botar um título aqui na ministração. Terceiro dia de gratidão. E nesse terceiro dia, a gente tem que lembrar dos grandes feitos que o Senhor já fez sobre nós. Quero falar nessa noite exatamente de algo que vem a fazer você e a mim nos lembrarmos de algumas coisas que Ele fez por nós no passado. Deus, se nós pararmos para observar o que nós éramos há um ano atrás e o que nós somos hoje, então o papel de Deus foi feito. Nós pedimos e Ele nos atendeu. Agora, o que nós temos que aprender é que o fato dele ter nos dado não quer dizer que a gente tenha uma plenitude em tudo.
Porque uma coisa é Deus nos dar. Outra coisa é a gente conseguir se manter naquela posição, se manter naquele processo. Então, Deus apresenta para a gente um presente, um estilo de vida. E cabe a gente, então, saber nos posicionar dentro daquilo que Ele nos deu. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é um fato, isso é louvável. E essas misericórdias do Senhor, elas são o motivo até de nós estarmos de pé, de nós estarmos até aqui, né? A Bíblia diz que até aqui o Senhor nos sustentou. Eu quero nessa noite ser boca de Jeová para a sua vida. E eu quero falar de algumas coisas. Eu tive algumas experiências com Deus e eu quero passar essas experiências para frente, porque elas vão fazer com que nós cresçamos um pouco mais. Essas experiências vão fazer com que eu e você, a gente tenha um cuidado maior com aquilo que a gente tem pedido e com aquilo que tem chegado até nós. Então, eu quero lembrar de algumas coisas muito importantes que aconteceram. Eu ouvi algumas vezes a voz do Espírito Santo. E eu confesso para os irmãos que quando você é tomado e o Espírito te usa, acontecem coisas sobrenaturais. Coisas que... Imagine só uma coisa. Do nada. É verdadeiramente do nada. A Bíblia diz que a gente tem que estar na brecha. O que é estar na brecha? Deixa eu contar uma história aqui para vocês, rapidinho. Por volta de 2002, aproximadamente, eu estava num hospital lá em Coromandel, fazendo uma visita, porque a minha mãe tinha sofrido um acidente, e ela estava com a perna quebrada, e ela ia ser operada, e eu fui visitá-la. E cheguei no quarto que ela estava, e ela estava acamada, drogada, porque ia passar por uma cirurgia, não muito tempo depois. E aconteceu que ela, como adormeceu logo, a paz do Senhor, irmã Ivânia Vital. Oi, Geisa, boa noite. Oi, Flávia, boa noite para você também. E eu dei uma volta naquele hospital e eu encontrei com uma pessoa num corredor daquele hospital. Era assim, um velho conhecido que eu tinha de infância. E quando eu olhei no rosto daquela pessoa, eu vi assim, pelo semblante dele, que algo assim muito estranho, muito difícil estava acontecendo na vida dele. E aí, assim, a dona Tereza, do seu João do Badico, quem é lá de Coromandel, porventura vai conhecer de quem que eu estou falando, chegou lá então com o irmão dela. E eu perguntei, olha, dona Tereza, esse é seu irmão? É, meu irmão. Tereza, o que aconteceu com seu irmão, que eu estou vendo que ele está descaído, na linguagem dos mineiros, descaído ele está doente, ele está caindo em si, né? Ela falou, olha, já tem alguns dias que ele está ruim, eu trouxe ele para fazer um check-up. Eu peguei na mão daquele homem e falei assim, Jesus te ama.
Sabe, e ele olhou para mim e eu falei, meu nome é Paulo. Ele repetiu meu nome. E naquela hora o Espírito Santo de Deus me falou algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, eu quero essa alma. Eu ouvi uma voz, se você nunca ouviu, a voz sai daqui. E ela sobe, você fica meio perdido, sem saber de onde está vindo aquela voz. Eu quero essa alma. Eu falei, olha, Tereza, eu posso fazer uma oração pelo seu irmão? Claro que pode. Eu me lembro que eu entrei para dentro do quarto onde ele ia sofrer ali a intervenção, a fazer ali a consulta, e eu segurei numa mão e na outra mão eu coloquei a mão na cabeça dele e orei, Senhor, recebe essa alma. Irmãos, eu acabei de fechar a boca. Foi uma oração de 20 a 30 segundos. Ele caiu morto. Porque o Espírito antes tinha me falado, eu quero essa alma. E o que eu fiz foi entregar a alma. Essa foi uma das experiências que eu tive com o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo, alguns anos mais tarde, eu estava numa viagem, num carro velho, e aconteceu que, durante essa viagem, o pneu da frente estourou, e eu não tinha dinheiro, eu estava passando uma fase muito difícil, e esse pneu estourou e eu não tinha dinheiro para comprar outro pneu. E assim, se eu voltasse para Brasília, eu estava indo para Campos Belos, Goiás, eu estava pertinho de São João da Aliança. Se eu voltasse para Brasília, eu ia andar uns 100 e poucos quilômetros até Taguatinga. Ou eu poderia andar mais 200 e tantos quilômetros para chegar em Campos Belos. Pela lógica humana, eu falei, se eu voltar, eu estou mais fácil de encontrar recurso do que seguir em frente. Gente, eu parei numa oficina na beira da estrada, uma borracharia, e eu falei assim com o borracheiro, eu estou precisando de mais de um pneu. Ele me mostrou um pneu lá que estava pior do que os meus, e ele queria muito mais dinheiro do que o que eu tinha, porque eu estava numa situação difícil. Amados, eu não tinha dinheiro, o que eu tinha que fazer? Voltar para o carro e, né? Eu tinha o meu step. Gente, os pneus estavam tudo já com os aros, tudo com medo. Eu voltei para o carro. No que eu estou chegando do carro, no meio daquela rodovia, eu nunca vou esquecer, o Espírito Santo mais uma vez falou comigo, saindo daqui aquela voz, você fica perdido. No meio da rodovia, há o perigo de ser atropelado, né? Mas é lógico que o Espírito Santo age com muito cuidado, com cautela. E aí ele falou comigo assim, olha, você pode seguir a viagem. Fica tranquilo que os pneus é por minha conta. Aí a minha, então, esposa, Claudilene, eu bati no janela do quarto do carro e falei assim, olha, eu tenho duas notícias. Uma boa e uma nada boa. A nada boa é que o dinheiro que a gente tem não dá para comprar pneu. E a gente está com esses pneus aí agora. E a boa? A boa é que eu acabei de ouvir o próprio Deus falando comigo que pneu é problema dele, que a gente pode viajar tranquilo. Bom, existe um ditado antigo na minha terra que quem pode manda e quem tem juízo obedece. A gente seguiu viagem. E aí eu me lembro que a gente até esquece, a gente foi conversando, foi brincando, aquela coisa toda. E na hora que eu cheguei lá em Campos Belos, Deus tinha plantado uma pessoa na entrada da cidade. Quando eu passei o carro, ele ficou olhando assim ao redor do carro, tal, ele olhou os pneus e ele veio atrás de mim. No que eu cheguei na casa que eu estava, amados, não se mente das palavras do Senhor. Mas quando Deus fala, Ele faz. Aquela pessoa simplesmente virou para mim e falou assim, olha, gente, ele estava com um carro seminovo, estava com poucos 1000 quilômetros rodados. E o meu era um Monza hatch, velho. Ele virou para mim e falou assim, eu vou te dar as minhas rodas e todos os meus pneus. Gente, os pneus estavam ainda com aqueles fiozinhos na troca das suas rodas e desses pneus. Eu falei, mas o que você está vendo nessas rodas? Ah, essas rodas aí eu quero. Mas eu falei, mas essas rodas estão tudo empenadas e esses pneus não tem nada, você está vendo? Gente, eu ainda negociei com ele. Vocês acreditam? Eu falei, mas eu quero. E eu me lembro que eu falei assim, eu vou pensar. Ele falou, eu te dou R$ 150 de volta. Eu falei, é de Deus. Gente, eu cheguei lá com as rodas todas tortas, com os pneus comendo, sendo comido pelo aro, sabe? E alguém vira para mim e me dá as rodas do carro dele, me dá os pneus do carro dele, ainda me dá R$ 150. Você consegue explicar isso? Quando o Espírito Santo de Deus fala e trata com você, meu irmão,
Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu sei que na minha, ele já testificou comigo mais de uma vez, que ele é fiel, que ele é galardoador, que ele fala e que ele cumpre. Eu quero te trazer à memória essa noite exatamente que você precisa de ter a consciência que nesses últimos tempos, o Senhor tem fazido, o Senhor tem agido na sua vida. Eu quero que você venha, que a sua consciência te apresente motivos em que o Senhor tenha trazido algo de diferente para você. Porque, sabe, a experiência que eu tive, ela não vai acrescentar na sua vida, mas Deus trata a todos do mesmo jeito. A experiência que nós temos com o Senhor, ela não é inferior de uma pessoa para outra. A Bíblia diz que se nós estivermos na brecha, se nós estivermos na presença de Deus, se nós estivermos fazendo tudo certo, Ele vem, Ele atende o nosso clamor e Ele nos faz coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Olhem só para vocês uma coisa. Certa vez eu estava no meu quarto, isso era um domingo de tarde, uma coisa boba, eu olhei na geladeira, não tinha o que comer, assim, uma coisa que eu queria, um doce e tal. Eu falei em voz alta, falei, olha, eu queria tanto um arroz doce, coisa de mineiro. Amados, isso foi no sábado, 4 horas da tarde. Quando deu segunda, 9 horas da manhã, eu já contei esse caso, mas eu conto porque, sabe, é a minha história. E a minha intenção é que você se lembre das histórias que Deus tem com você também. Porque quando a gente tem um coração grato, a gente se lembra de tudo aquilo que Ele já nos fez. Amados, na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estava dando uma palestra num salão de beleza. E dali a pouco entra uma pessoa com um galão de 18 litros, cheio de arroz doce. Dá para entender isso? O cuidado de Deus. Dá para entender isso? É claro. Passei foi dias comendo, deve ter até tido desinteria já, mas eu queria o arroz doce e ele aconteceu. E deixa eu contar para vocês uma coisa, como é que foi a história do arroz doce. A irmã Luzia Abrantes me falou que isso foi domingo que eu pedi o arroz doce, 4 horas da tarde, que eu mesmo, comentei que eu queria. Só que a Luzia Abrantes me falou que 9 horas da manhã daquele mesmo dia, uma vizinha dela, dona de tem umas cabeças de gado, tem uma fazendinha, não sei o quê, falou assim, eu vou congelar esse leite não, vou fazer um arrozinho doce aqui, vou levar para a Luzia Abrantes, eu senti no coração dela, no meu coração, de dar um presente para ela. Amados, então, desde 9 horas da manhã do domingo, que Deus já tinha preparado essa comida para que às 4 horas da tarde eu sentisse vontade e pedisse. E depois, 24 horas depois, eu pedi. Eu já estava recebendo isso. Isso é cuidado de Deus. Isso é misericórdia do Senhor. Então, a gente tem que ficar atento e a gente tem que lembrar que nós temos uma história com Ele. Eu quero exatamente nessa noite te trazer a memória desse cuidado e dessa história que Ele tem para com você também, porque eu volto a falar, o trato que Ele tem com você não é diferente do trato que Ele tem comigo. Ele não se agrada mais de mim do que Ele se agrada de você, porque aos olhos dele, todos nós estamos no mesmo lugar, padecemos das mesmas necessidades, estamos todos sujeitos às mesmas intempéries. Então a mão dele não é diferente para com a minha ou para com a sua vida. Mas ele faz questão de que todos nós lembremos que ele, e tão somente ele, é aquele que pode mudar a nossa vida. Só ele que pode escrever a nossa história. Só ele que tem esse cuidado e esse carinho maior para conosco. Então, mediante essas duas experiências que eu te contei agora, eu quero que você comece a analisar comigo nessa noite. Antes de mais nada, se você ainda não recebeu a cópia do meu livro, eu tenho um livro chamado O Poder que em mim habita, na realidade é o poder que em nós habita, e eu quero mandar ele para você gratuitamente. Escreve o seu e-mail aí, eu quero mandar o meu livro para você. Tem essas experiências e muitas outras, sabe? Eu quero que, eu não quero que você tenha experiências com Deus a partir das minhas. Eu só quero te mostrar que se você começar a buscar na sua mente, você vai observar que Deus fez coisas grandiosas na sua vida.
E você tem que ter um coração sensível para entender isso. Olha só o que o salmista Davi diz lá no Salmo 42, verso 11. Quando ele estava passando por provações, assim como eu estava no deserto, naquele dia que eu estava ficando sem pneu, eu tive medo, eu não vou conseguir chegar na viagem, sabe? O salmista Davi, ele teve uma experiência tão grande com Deus, e a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia fala que aqui no Salmo 42, no verso 11, ele estava num processo de depressão tão grande que ele disse assim: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Quando a gente tem consciência dessa formosura e desse cuidado que ele tem com as nossas vidas, a gente para de olhar para o acaso, a gente para de olhar para situações, e a gente, sabe, tão somente foca naquilo que ele tem para nós. E o que ele tem para nós, irmãs, irmãos, é misericórdia, é graça, é milagre, o tempo todo. Se você parar para olhar do fundo do seu coração, hoje você recebeu o livramento, hoje você recebeu graça. Eu acho muito bonito. Aqui no Salmo 100, no verso 1 ao 5, olha só como o profeta fala, muito bonito a respeito dessa gratidão. A Bíblia diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos milhares de motivos para a gente agradecer os cuidados de Deus. Lá no Salmo 118, no verso 28 e 29, a Bíblia diz assim: tu és o meu Deus, graças te darei. O meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. São cuidados de Deus. São misericórdias que brotam do Senhor e que nos alcançam. Sabe, um dia desses, a gente comentou a respeito de passar alguns dias na praia ainda esse final de ano. E eu já dei esse relato, mas talvez você está entrando hoje pela primeira vez e não ouviu ainda. E esse vai constar no meu segundo livro. É que uma pessoa aqui, a Neide, que talvez esteja até online comigo, ela falou: Paulo, eu quero que você venha aqui em Natal. Eu vou pagar transporte aéreo, vou pagar hotel, vai ter carro à sua disposição, vai ter bug para você andar nas praias, tem café do almoço, tem janta, tem tudo que você quiser. Mas eu quero que você venha passar aqui alguns dias conosco. Vou te colocar num hotel aqui, de frente com o mar. Nós tínhamos comentado alguns dias antes que a gente queria ir para a praia. Estão lembrados lá do arroz doce que eu contei agora há pouco? Você viu alguma diferença nisso? Quando você anda retamente nos caminhos do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: Ele se encarrega de cada detalhe seu. Sabe, eu tenho um testemunho violento para dar aqui. Galera, eu tenho uma loja e no passado eu vendia muito a prazo. E algumas pessoas me deram dificuldade. Vocês acreditam que de alguns dias para cá todo mundo está me procurando para pagar? Vocês não acham que tem um anjo por lá trazendo a memória deles? Olha, vamos lá pagar. Paulo, servo do Deus Altíssimo. Já pensou, Michele, você ser assunto lá no reino celestial? Os seres celestiais lembrarem de você e começarem a falar: vamos abrir as portas ali. Nós temos que cair na graça de Deus. Porque, olha,
cair na graça do homem automaticamente não é graça, é desgraça, porque ai do homem que confia no homem. Nós temos que cair na graça de Deus. Gente, olhem só uma coisa. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, o profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz uma das passagens que eu acredito que são, a nível de Antigo Testamento, olha o que ele diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais nem hajam mais vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Me exultarei no Deus da minha salvação. Nós temos motivos. Louvado seja Deus. Nós temos milhares de motivos. Certa vez eu fiquei assim, apaixonado por um pregador da palavra de Deus, porque ele tinha uma convicção tamanha na ministração dele. E ele sabe, ele carregava a igreja, ele tinha aquela empolgação e todo mundo se deixava levar pela palavra dele, que era aquela palavra, sabe? E eu falei, gente, eu preciso de ter experiência com Deus como ele tem. Amados, desde aquele dia que o Senhor começou a trabalhar comigo e começou a me mostrar que todos nós temos. Sabe, Michele, Vânia, Alisáudia e quantos mais estiverem comigo? Talvez as experiências que você está tendo com Deus, elas sejam singulares, pequenas, de pequena proporção, porque muitas vezes você está permitindo que sejam só assim. Sabe aquela coisa de ter Deus só até a canela? De repente você não mergulhou ainda na profundidade de Deus para deixar e permitir que Ele trabalhe no seu interior profundamente. Porque Deus é assim, quanto mais você se aproxima dEle, mais Ele se achega a ti. Deus pode te tomar de longe, Ele pode chegar mais ou menos, ou Ele pode te abraçar e fazer com que você imersa. Quantos aí querem ficar imersos nesse Deus de glória, nesse Deus de poder? Oi, Simone Magalhães. Está lá em Unai. Deus abençoe a sua vida. Eu devo muito a essa mulher. São coisas que eu não vou esquecer nunca. Eu tive numa fase difícil e essa mulher, gente, Simone Magalhães. Eu tenho duas mães na terra. Eu não falo da mãe terrena, da mãe carnal que me deu a vida. Mas Simone Magalhães e Luzia Abrantes foram duas mulheres que eu não vou esquecer nunca. Eu vou levar para a eternidade a gratidão que eu tenho por essas duas pessoas. E que bom que você entrou, porque a gente está falando de gratidão. A gente está falando de ter coração sensível. Eu quero fazer a primeira oração da noite. E nessa oração eu quero que você apenas se permita viajar por ela, para que você deixe ela te tocar, deixe ela te alcançar. Que essa oração, que ela possa transmitir ao seu coração uma verdade muito profunda, que talvez você ainda não tenha encontrado palavras profundas que possam te conduzir de uma maneira mais íntima com Deus. Mas eu quero que você feche os seus olhos e mentalize comigo. Vamos agradecer a Deus nessa noite. Depois nós vamos ter a oração. Essa chama-se oração de concordância. Depois nós vamos orar pelas necessidades que vocês apresentarem. Vamos lá? Senhor, muito obrigado pelo que me deste.
pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pelas faculdades que o Senhor já me deu. Eu posso ver, posso tocar, posso ouvir, posso falar, posso sentir o teu oxigênio entrar pelas minhas narinas e trabalhar todo o meu ser. Papai querido, eu lanço um clamor por aqueles que vivem na escuridão, por aqueles que não têm o dom da visão. Pai, eu te agradeço porque eu posso falar. Meu Deus, se compadeça daqueles que não conseguem. Meu Deus, eu te agradeço porque eu enxergo. Misericórdia, Senhor, devolve a visão para aqueles que ainda não conseguem contemplar as maravilhas que o Senhor criou. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos. Eu consigo ouvir. Tantos não conseguem. Eu consigo ouvir a chuva no telhado. Eu consigo ouvir os passarinhos. Eu consigo ouvir o vento. Eu consigo ouvir a música. Me permita, Senhor, continuar ouvindo, continuar falando, continuar vendo. Mas, meu Pai, se compadeça daqueles que não têm essa formosura. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz. Ela está alcançando milhares de pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me coroou com tantas bênçãos, com tanta unção, com tantos cuidados, com tantos milagres. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Eu posso tocar e ser tocado. E muita misericórdia que o Senhor colocou. Eu sou uma das 8 maravilhas. E a maior maravilha, obrigado, porque o Senhor habita em mim. O Senhor habita em mim. Obrigado porque o teu Espírito me deu motivos de nunca me esquecer de que Ele é comigo por onde eu vou. De que tanto Ele pode me usar para falar com você, para falar com qualquer outra pessoa, como Ele pode trazer à existência aquilo que eu esteja precisando. Porque é o mesmo Espírito. Obrigado, Senhor, pelo dom da visão intelectual que o Senhor me deu e me proveu. Porque tem tantos que não têm, Senhor, tem tantos pobres, ó Pai, que sequer se dão ao trabalho de sonhar. Obrigado, meu Deus, por tanto cuidado, por tanto amor. Obrigado, Senhor, porque a tua boa mão me ampara, me sustenta. Obrigado, Senhor. Essa oração te inspirou também a agradecer a Deus
por tantos cuidados. Sabe, irmãos, antes de você abrir a boca e falar, olha, Senhor, porque comece a olhar tudo que você tem. Ah, eu quero muito mais, tudo bem, você pode ter. Mas quando o seu coração se abre para agradecer, aí vem o Senhor e deposita no seu coração, no coração grato, muito mais. Obrigado, papai, porque eu vejo na terra tantas pessoas amputadas, deformadas, aleijadas. E eu posso caminhar. Eu posso caminhar. Quão formosos são os meus pés. Amados, tem gente que reclama de uma unha encravada e tem pessoas que não têm as pernas e que glorificam a Deus. Sabe a sua casa? A sua casa não precisa de ser uma mansão para você glorificar a Deus. Porque existem muitas pessoas que moram em mansões e que não são felizes e que não têm paz. Você é abençoada, você tem paz. A sua casa, a morada celestial, essa está garantida. A casa terrena é só você ir ficar na brecha, é só você fazer a vontade de Deus. E você vai ter a melhor casa terrena. Agora, a sua casa, por mais simples, por mais humilde, ou por mais luxuosa que seja, se nela tiver o amor, tiver o respeito, tiver Deus, então ela é a mais completa. Porque aonde tem Deus, tudo dá certo. E seus pais ainda são vivos? Se são, não deixa para falar depois que você ama eles, não. E se não forem mais vivos, tenha na sua mente, no seu coração, os bons momentos. Agradeça a Deus porque Ele te emprestou corações sensíveis que cuidaram de você. Não reclame, não blasfeme, não lastime, mas glorifique ao nome do Senhor, agradecendo. Seja grato. Eu consegui tocar no seu coração hoje, mais uma vez. Hoje foi o 3º dia. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar dos presentes? Tem alguns presentes para você. Antes de mais nada, você está gostando das nossas lives? Eu quero te lembrar uma coisa. Até o dia 30 de dezembro. Live toda noite. Amanhã, dia 30 de novembro, ainda falando sobre gratidão. A partir do dia 1º de dezembro, nós vamos falar de planos. Vamos crescer. Olha só isso aqui. Eu quero mandar para você, para o seu e-mail, uma folha que está escrito: em 2018 eu recebi. E você vai escrever aqui. Vai para o seu e-mail, tá? Pode escrever o e-mail aí. Você vai escrever, olha, eu vou falar porque tem que falar. Porque é muito mais fácil o homem se lembrar das coisas onde cai do que das bondades que recebe. Então eu quero te mandar essa folha para que você escreva tudo o que você ganhou nos últimos 12 meses. E deixa um pedacinho, porque as promessas que Deus deu para esse ano, ainda não se findou o ano.
Aquilo que ele falou ainda vai chegar. Ainda temos 32, 33 dias pela frente, ainda vai chegar. Depois que você escrever tudo e agradecer pelo ano, olha só aqui. Planejamento para 2019. Saúde, sentimental, família, financeiro. E aqui, olha, um cuidado seu. Vou me dedicar mais em fazer. Eu quero mandar para o seu e-mail. Se você quiser, escreve aí seu e-mail. Algumas pessoas aí que estão comigo já me deram o e-mail e eu já mandei, tá? Quem já recebeu, diga aí, já recebi. E aí, se você falar assim, olha, missionário Paulo, eu tenho gostado muito, eu tenho aprendido, tenho crescido, eu quero uma atenção maior. Então, depois, no próprio e-mail, eu vou mandar para você uma ficha de anamnese. O que é anamnese? Eu quero conhecer melhor a sua vida. Aqui eu pergunto, perguntas clássicas. Como você se vê? Como foi sua infância e adolescência? Como é a sua alimentação? Se você bebe água, um monte de perguntinhas. E depois que você preencher, são 2 páginas. Se você quiser que a gente te ajude e te dê conselhos para que você tenha uma qualidade de vida, tanto na matéria como no espírito, melhor, você vai escanear e devolver para mim, para que eu e a Marise Moretti, que é uma psicoterapeuta que trabalha conosco, que nos ajuda aqui na prática da caridade também, para que a gente possa ver melhor a sua vida, tá? E, eventualmente, a gente até está te mandando um quadro mais preciso do que você precisa de fazer, inclusive com dicas de alimentação e tudo mais. Ok? Papai do céu, ele nos abençoa. Lá no livro de Tiago diz que nós temos que ser suporte uns para os outros. Se você está gostando, eu quero que você compartilhe na íntegra ou parcialmente. Se você quiser cortar esse vídeo e mandar em parcial para alguém, a parte da oração eu me comovi. E eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir também estar ganhando mais almas para o Senhor. Deixa eu fazer uma perguntinha nessa noite. Eu não tenho por hábito de fazer isso, mas eu senti um desejo enorme. Se dentre vocês ou aquelas pessoas que ainda vão ver esse vídeo, se porventura alguma pessoa dentre vocês ainda não proclamou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda não aceitou a presença dele, você tem que falar: eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Se você ainda não recebeu, e se nessa noite, de alguma forma, essas palavras tocaram o seu coração, e você estiver com o coração aberto e quiser recebê-lo, aí onde você está, basta você repetir: eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. A partir de hoje, eu serei nova criatura. Os pecados que eu cometi até o dia de ontem, hoje não existem mais. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Pai, que os meus caminhos agora sejam os teus caminhos, que a minha mente seja a tua mente. Amém? Eu te garanto uma coisa: quando você faz uma confissão, a Bíblia diz que quando você confessa a Deus, ainda que você o confesse só para você, ele começa a agir no seu meio e ele começa a te justificar publicamente. Sabe? Se muitas vezes você tem notado que as coisas não andam bem para a sua vida, que muitas vezes você começa a avançar e você regride, sabe? Nós não somos nada sem a presença de Deus. Vou repetir, nós não somos nada sem a presença de Deus. A presença de Deus não é, sabe, o fato de você, Michele, ir para uma igreja. Sabe, infelizmente, muitas pessoas se escondem nas igrejas. Lá dentro da igreja são santos. Deus quer que nós sejamos santos 24 horas por dia. Em todos os lugares que você for. Não é só dentro de 4 paredes. Então, se a sua vida
porventura, sabe, não tem correspondido àquilo que o seu coração anseia. Porque no fundo, todos nós somos bons. Mas muitas vezes a gente tem uma certa aflição, um certo desatino, e a gente às vezes perde a paciência, e às vezes a gente fala alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor tem o cuidado que nós precisamos. Ele não mede esforços para que eu e você nos sintamos em casa. Sabe aquela coisa gostosa de você chegar em casa e tirar o sapato e botar os pés para cima e você invadir a sua... Assim é com Deus. Imagine em qualquer lugar que você for, qualquer coisa que você estiver fazendo, Ele quer que você se sinta nele. E a presença dele vai te tomar de tal forma. E eu oro ao Senhor para que você, Girlene, um dia tenha, sabe, a mesma sensibilidade e certeza que Paulo falou. Paulo, numa das cartas, diz assim, olha, não vivo eu, Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? Ele tinha uma convicção tão grande de que ele fazia as coisas de Deus. É assim. O mesmo Deus continua operando. O mesmo Deus quer levar você e eu para o céu. Então, se você aceitou Jesus nessa noite, eu tenho certeza absoluta que está acontecendo festa no céu. Está acontecendo festa no céu. Quando nós nascemos aqui na terra, a gente chega chorando e a nossa família fica sorrindo e fazem festa porque chegou um membro novo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passa a ter festa no céu. Sabe por quê? Porque aquele que estava perdido voltou para a casa paterna. E quando alguém que estava perdido volta para a casa paterna, tem festa, tem a melhor roupa, tem o melhor sapato. Deus abençoe a sua vida. Agora eu quero orar por sua causa. Eu vou dar 1 minuto para que você escreva aí, ore por isso, ore por aquilo, e nós vamos juntar todo mundo e vamos orar para que a gente encerre. Pode ser? Deus, Ele não quer super-homens, porque não existem super-homens na Terra. Deus quer que eu e você, de carne e de osso, com a fragilidade que nós temos mesmo, que eu e você, sabe, deixemos de tentar fazer as coisas com a nossa força, do nosso jeito, e que a gente faça tudo do jeito dele. É só nós querermos. Michele, eu não consigo ver o seu rosto com tanta precisão, mas fique tranquila. Estamos chegando no final de um ano. E eu, como profeta do Senhor, como ministro da palavra de Deus, lanço sobre a sua vida essa expectativa que você tem gerado em cima desse trabalho. É chegado o tempo do seu opróbrio encerrar. Sabe aquilo que você já distribuiu e você nem está acreditando? Você, antes que o ano termine, você vai entrar nessa mesma live e vai falar, consegui. Pode ter certeza absoluta, Michele. Para Deus não existe impossível. A porta está aberta. O que você fez, Michele, foi plantar. Eu quero que mais alguém escreva mais pedidos. Eu estou dando tempo para as pessoas escreverem pedidos. Michele, você plantou, você distribuiu currículos. E você vai falar aqui. Você vai dar testemunho da glória do Senhor sobre a sua vida. Tenha certeza absoluta.
Amados, o amor de Deus é muito grande. Ele não confunde, ele não acrescenta dores, ele tão somente nos ama. Quando a Bíblia diz, dê um passo em direção ao Senhor teu Deus, e ele se achegará a ti, ela diz o seguinte, aquilo que você crê, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquilo que você crê, se você lança nos pés do Senhor, não é lançado em vão. Não é lançado em vão. Esse ano ainda não acabou e tem mudanças acontecendo. Tem mudanças acontecendo na sua vida. Eu estou lançando uma palavra para você. Tem mudança acontecendo na sua vida, Glória. Pare de pensar pequeno. Comece a pensar grande. Comece a pensar do tamanho de Deus. E a Bíblia diz que o trono do Senhor é nos céus. A terra ele usa para descansar os pés. Olha o tamanho de Deus. Eu quero que você comece a sonhar e comece a pensar grande. Comece a sonhar e a falar coisas grandes. E você vai ver como as coisas ao seu redor vão se mudar. Proclame a verdade que você quer. E ela torna-se verdade no céu. Eu quero nessa noite juntar a minha fé com a sua. E determinar como verdade isso que você está falando. Então somente creia. Feche os seus olhos. Pai de poder e bondade. Visita, Senhor, cada uma dessas pessoas, meu Pai. Meu Deus, que o teu milagre desça mais uma vez, Senhor, sobre a vida delas. Porque tem sido assim, meu Deus. Senhor, eu vou clamar por esse povo. Até o último dia desse ano, Pai. E em nome do Senhor Jesus, cada uma desses homens e mulheres que estão ouvindo essa palavra, eles não vão fechar o ano do mesmo jeito que estão. Meu Deus, a Girlene está pedindo pela vida financeira. Pai, abre portas de emprego. Dê criatividade, graça para esse povo, meu Deus, alcançar aquilo que eles querem. Pai, abra negócios para esse povo. A Bíblia diz que todas as coisas são tuas. Teu é o ouro, tua é a prata. E é para o Senhor mesmo que nós encomendamos e pedimos. Porque só o Senhor pode tirar esse povo do opróbrio. Meu Deus, trata com os teus filhos, as tuas filhas, Pai, durante o sonho. Trata, Senhor, na leitura da palavra. Trata, meu Deus, através da oração, que eles tenham a sensibilidade de orar e esperar o Senhor falar. Abençoa, Senhor, os projetos de vida de cada um. Tudo aquilo que tem sido colocado na tua presença, meu Deus, eu lanço como verdade e fundamento na vida de cada um. E que cada uma dessas pessoas, meu Deus, não se esqueçam de que quem dá e supre em todas as coisas é o Senhor. E cada uma dessas pessoas tem a sensibilidade de agradecer. Porque o coração grato, meus irmãos, e abre as portas. O coração de Deus do céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a mão poderosa do Senhor repouse sobre a sua vida. Que o Senhor vire a sua face na tua presença. Que o Senhor te contemple por todas as horas. Que Cristo possa continuar te trazendo a paz que só Ele tem. Que você tenha uma noite gloriosa. Em nome de Jesus. Você creu? Você está comigo? Você vai compartilhar esse vídeo? Deus abençoe sua vida. Amanhã, 22 horas, a gente está de volta. Amém?
como sempre, falo muito. Gosto de falar. Eu não gosto de sair da presença de vocês. Fiquem na doce e gloriosa paz do Senhor. Amo vocês em Cristo.